Fala galera! Boa noite para todo mundo. Estamos chegando com o episódio de número 3, podcast cabuloso na área. E hoje com um convidado muito especial, mais um, sempre, né, Mais Gleice? um, né, Tudo mano? bem, né? Tô bem demais, né? Tranquilo. Hoje eu vim até de blusa, né? Pra aguentar Por causa o do Polo ar-condicionado. Norte daqui. E tamo junto aí com o Estúdio Sim aí, mais uma edição do Podcast Cabuloso. Vamos Mais lá. uma parceria, já dando boas-vindas aqui para Pedro Martins, diretor executivo de futebol. Muito obrigado aí por aceitar o convite para a gente conversar aí durante esse tempo. Tem muita coisa para a gente falar aí. Sua vida, primeiro ano de Cruzeiro, mercado, que tá todo mundo louco. Boa noite, Pedro. Boa noite, Samuel. Boa noite, Gleison. Primeiro, agradecer o convite. Dar os parabéns aí pela estrutura, ficou muito legal, cara. O reconhecimento aí do trabalho que vocês vêm fazendo tá muito interessante e a estrutura aqui é digna de tudo que vocês vêm construindo. E tô à disposição. Vai ser um prazer aí bater um papo com vocês e explicar um pouco mais o que a gente está fazendo ali dentro do Cruzeiro. Quais são as suas funções, assim, básicas? Eu acho que um ponto que você tocou é muito importante, né? Assim, ao longo do tempo, a função do diretor de futebol, ganhou o nome agora de diretor executivo, ele foi ganhando uma importância e eu vejo em vários clubes que ele acabou virando a segunda pessoa a ser demitida. Então, primeiro é o treinador. Eu falo que tem uma média aí, normalmente, de 2 treinadores para o diretor executivo. Né? Então, o primeiro passa. O segundo, Vai todo mundo. cai o treinador, eu, o diretor executivo, né? E o que a gente vem procurando fazer no Cruzeiro é o que eu acredito e sempre acreditei, né? Eu tô no futebol há muito tempo, né? O meu primeiro emprego foi num clube de futebol, né? Foi no Atlético Paranaense. E na minha visão, o diretor de futebol, ele precisa ser o defensor do projeto do clube, né? Então, na realidade, ele está ali para ajudar a estruturar todas as áreas que sustentam o departamento de futebol, né? Ele não é aquela figura que está ali só para ser o contratador de jogador, né? Que é o que muita gente imagina, né? Que vai, o cara que senta para ficar falando com a imprensa, muitas vezes com o meio externo, sobre contratação. E não é, né? Na minha visão, eu tô no Cruzeiro para melhorar o funcionamento do departamento de futebol, para proteger o clube com relação às mudanças que existem e são naturais dentro de um clube. Então, uma mudança de treinador, uma própria mudança de executivo. O clube não pode ficar tão frágil, né? Ele não pode ser ficar refém desse tipo de mudança. Então, na minha cabeça, eu estou aqui para proteger a instituição. Então, todas as mudanças que a gente fez ali foi justamente pensando no futuro do Cruzeiro. Uhum. Estabelecer processo, estabelecer um melhor organograma, colocar as pessoas certas nos lugares certos, identificar os talentos fora do campo, e aí gente para a área de análise de mercado, análise de desempenho, para a área de controle e planejamento do futebol, para a área de performance e saúde. Tem muito talento no mercado e que, se você coloca no lugar certo, essa pessoa faz o clube crescer, né? E aí isso faz com que, a hora que você olhe o Cruzeiro, e quando chega um treinador ou quando chega um diretor de futebol, o clube está preparado e está organizado. Ao invés de você chegar para o treinador e falar assim, como que você quer que o clube funcione? Você chega para o treinador e fala assim, cara, a gente funciona assim. É o contrário, né? Você está disposto a participar desse projeto? Né? E essa mudança e essa inversão de lógica muda tudo. Faz com que o clube esteja forte. E o que eu encontrei no Cruzeiro, cara, foi um clube completamente suscetível à vontade das pessoas. Poderia chegar um treinador aqui e falar, eu quero mudar tudo. As pessoas iam falar, tudo bem. Ou ia chegar um cara e ia implementar qualquer outro tipo de lógica e o clube ia falar, tudo bem também. Porque ele não tinha uma posição, uma opinião e uma diretriz da instituição. Hoje o Cruzeiro tem. Isso você não muda? Claro que você pode mudar. Você sempre aprende. O que a gente aprendeu com o Pesolano esse ano é um absurdo. Mas você aprende, traz para dentro do clube, transforma em processo do clube e continua evoluindo. Sim. O clube aprende. Hoje eu te falo, pouquíssimos clubes no Brasil são capazes de aprender. O que é aprender? Chega um treinador, faz uma baita campanha, uma hora ele vai sair. Você aprende com o cara. Você estabelece processo, você estabelece lógica, para quando chegar o próximo treinador, falar, cara, o treinador que estava aqui, ele tinha esse modelo de funcionamento. A gente gostava disso, disso, disso. A gente não gostava disso, disso, disso. E como que funciona
Já que a gente está falando do mercado insano, né? Agora então tá daquele jeito, né? Porque todo mundo tentando contratar, modificar os seus times, melhorar, né? Pelo menos na divisão que a gente tá, né? Na Série A. Os clubes estão buscando ali melhorias, os que subiram, os que já estão tentando, né, melhorar as campanhas também. E o mercado tá realmente insano. A gente tá ouvindo cifras aí que eu não sei nem fazer as contas mais que a galera tá fazendo. Como o Cruzeiro, ou você, né, personificando esse contato, como que o Cruzeiro escolheu a maneira como vai se comportar diante desse mercado insano? Porque a gente sabe das limitações que o Cruzeiro enfrenta. Qual é o comportamento do Cruzeiro, assim? Porque a gente ouve falar, né? Não, o Cruzeiro não entra em leilão, a gente tem algumas frases aí que são highlights, que elas vão para o site. Mas no dia a dia mesmo, quando você vai sentar para conversar, qualquer coisa que seja, um jogador que é seu, que você está querendo repassar, um outro jogador, como é que é esse comportamento na mesa aí com os outros clubes? Eu acho que para você conseguir atuar no mercado, o primeiro ponto e a premissa principal é você conhecer ele, né? Então, assim, a partir do momento que você conhece quem são as pessoas, quem são os empresários, quem são os clubes, e você entende o comportamento, você consegue se posicionar de uma maneira estratégica, né? Então, é padrão no mercado, se você for pegar, principalmente agora em um ano de Copa do Mundo, você escutar especulação de todo canto. Vai ter, né? Justamente porque não tem muita notícia agora com relação aos clubes, e aí empresários vão utilizar essa ferramenta para promover o jogador deles, né? Muitas vezes um clube vendedor vai querer utilizar para valorizar o seu jogador. E assim o mercado funciona, né? Agora, uma vez que você entende isso, você entende quem são as pessoas que estão no mercado, você consegue ter paciência, ter tranquilidade para se posicionar e conseguir tirar o melhor da atuação no mercado. Então, hoje o Cruzeiro consegue entender muito o comportamento dessas pessoas e como a gente mapeou muitas oportunidades e muitas possibilidades, a gente fica tranquilo com relação assim, não, esse aqui está querendo leilão. Ou a gente espera, ou a gente vai para o nosso plano B, ou a gente vai para o nosso plano C, plano D. E a gente tem diversas opções mapeadas e vem conversando com empresários, com jogadores, com clubes, para tomar a melhor decisão. Uma coisa que às vezes as pessoas não estão acostumadas é que a gente não vai tomar a decisão de maneira passional. Não, corre lá porque vi no... Tá acabando. Vi Feira. no portal tal que o fulano vai contratar. Isso não é o nosso perfil de negociação. Porque você sabe que o que está sendo dito ali ou não condiz com a realidade, ou você pode olhar e falar assim, não, isso aqui está inflacionado demais, vão pagar mais do que esse jogador vale, vamos para outra opção. O tempo não é do Cruzeiro. O tempo é do mercado. Tem jogador que a gente está conversando há mais de 3 meses e ele não tomou decisão ainda, né? E aí... Já saiu o nome dele aí ou não? Não, acho que não. Não, mas é importante falar, porque assim, como que você encurta o tempo do cara? Então tá bom, fecha essa negociação, eu tô pagando aí o que você quer. Vocês lamentam em algum momento alguma coisa que poderia ter feito diferente ali? Qual é o diagnóstico que você faz dessa até então perda, né? A justiça vai dizer o que vai acontecer, mas uma perda naquele momento muito sentida, né, pelo torcedor do Cruzeiro. Olha, era um momento em que a gente estava reestruturando o projeto inteiro, né? Então, assim, não sei se vocês lembram, a gente estava fazendo um diagnóstico de todos os contratos, olhando caso a caso, como que funcionava. Isso demandou aí diversos meses para entender o cenário por completo. E como a gente estava querendo dar oportunidade, a gente acelerou, não só o Vitor Roque, mas também o Giovani, depois veio o Daniel, né? Diversos casos aí de jogadores que já no Mineiro começaram a jogar. Quando a gente começa a identificar que o Vitor Roque está se saindo muito bem na equipe principal, ele já tinha um salário importante para um menino da idade dele, a gente chama o staff dele para conversar e a gente faz uma proposta de um planejamento de carreira. Fala assim, cara, nos próximos meses você tem um potencial de atingir um salário de protagonista do Cruzeiro. Te interessa? A conversa começou a andar e uma hora parou.
E aí você começa a pressionar, perguntar por quê, o que está acontecendo, não sei o quê. E aí começou a ficar nítido que o jogador começou a ser oferecido no mercado e que o staff dele não queria mais aquilo. Que eles começaram a olhar para o dinheiro de uma transferência. E foi o que aconteceu. Então, olhando para trás, o que você poderia fazer diferente? A gente apresentou um baita de um projeto de carreira para ele. E a gente foi apresentando isso para todos os jogadores. Todos aceitaram. Teve um jogador que não aceitou, né? E o Atlético veio, pagou a multa, e isso vai ser discutido na justiça, porque é claro e evidente que o valor que foi pago não é o valor condizente com o que ele vale e com o que a gente apresentou de proposta, que a gente protocolou a proposta. Agora, quem vai dizer é a justiça, né? E isso está na mão dos advogados do clube e tudo mais. Eu acredito que hoje o Cruzeiro está muito mais estruturado para que um caso desse não aconteça. Primeiro, porque você olha para os meninos, você conversa com os meninos, eles querem ficar no Cruzeiro, eles não querem sair. Teve jogador que estava disputando Série B, que não estava jogando, não queria sair. Então, para eles, hoje o projeto é um projeto interessantíssimo, Atrativo. atrativo. Mas naquele momento, com tudo que já estava acontecendo, com as etapas que a gente cumpriu, já era um projeto muito atrativo. Mas ficou claro que eles queriam, que eles estavam olhando, na minha visão, o dinheiro, né? Assim, a busca não foi pelo projeto desportivo, porque a gente apresentou algo para ele ser um atleta muito importante dentro do Cruzeiro e sair do Cruzeiro, como a gente imaginou que ele poderia sair, que era para um clube grande da Europa, né? Agora é a escolha dele também, né? Acho que contrato existe para isso, cláusula existe para isso. Na minha visão, faz parte do jogo, mas foi uma escolha. E a escolha que optou aí tanto o atleta quanto o seu staff. E hoje vocês trabalham com... Tem uma confiança que isso pode se tornar em um valor bem maior pro Atlético pagar? É a lei, né? Assim, a gente tinha... Se for cumprida a risca, na teoria... Exato, a gente tem aí a prioridade da primeira renovação de contrato, né? Então essa é a lei. Agora, como ela vai ser interpretada, isso foge do nosso controle, mas os advogados do clube estão bem confiantes. Ô Pedro, e como que funciona, já que a gente já falou de dinheiro aqui algumas vezes, né? Você citou aí também projeto, que você apresentou um projeto, em outras entrevistas eu vi você falando isso também, que você apresentou projeto para o atleta, o Cruzeiro apresentou. O que está envolvido geralmente nesse projeto? Por exemplo, você está tendo essa disputa no mercado. Um atleta que está lá fora, o Cruzeiro quer, e o cara se interessa pelo projeto. O que o Cruzeiro usa para convencer esse atleta, já que financeiramente talvez o Cruzeiro não vai entrar, não vai pagar mais do que o Cruzeiro pensa que esse atleta vale? O que vocês colocam ali para apresentar para o atleta, ou que está fora, ou que está dentro, para uma valorização também? Não, a gente deixa muito claro que a gente vai pagar o que a gente pode pagar, né? Então, assim, o primeiro ponto aí tem muito, e você vai conversar com muitos jogadores aí, tem muito jogador que tem pendência com outros clubes, diversos clubes no Brasil, né? Que normalmente atrasa a imagem, não atrasa a carteira, meio que vira um padrão de comportamento. Então isso o clube deixa claro que a gente é extremamente responsável com o dinheiro. Então assim, o que a gente está oferecendo a gente sabe que a gente vai te entregar. Esse é um ponto. E existe outro ponto que é a convicção no projeto desportivo. Então assim, a forma de jogar, o perfil da comissão técnica, o perfil do clube. A gente tem clareza de como vai ser o ano do Cruzeiro em termos de identidade de jogo. Isso é apresentado para ele. Então a gente não está trazendo por trazer. Vamos ver se vai dar certo. Não, a gente tem uma convicção de que aquele atleta pode dar certo dentro do nosso ambiente. Às vezes é muito fácil, cara. Você olha e fala assim, cara, o jogador que está lá tá detonando em determinado clube. Aí sai daquele clube e vai para outro e não joga 10%. Não consegue render. Por quê? Porque o ambiente que ele estava inserido potencializa o desempenho dele, né? E aqui a gente está acreditando que os jogadores que nós vamos trazer vão ser potencializados pelo nosso ambiente. Nós vamos errar? Vamos. Fato. Porque a gente está lidando com o ser humano. Você nunca acerta 100%. A gente quer errar menos que a média. E aí isso a gente apresenta e a gente é muito claro com os jogadores.
E a gente não vende uma mentira, a gente vende o projeto como um todo e demonstra a convicção que a gente tem na nossa forma de jogar, na nossa forma de lidar no dia a dia. E para alguns isso é um diferencial. Tem diversos jogadores que falam, cara, gosto desse perfil de postura do clube, prefiro abrir um pouco mão de dinheiro aqui para ir para um lugar que eu tenho confiança, né? Não era tão bom assim esse cara, né? Aí o diagnóstico é esse. Nossa, mas lá no clube tal ele jogava tão bem, A né? camisa pesou. Não é porque... Aí você vai ver, o cara separou, tem muito, sabe, assim... Nasceu filho, o cara não dorme. Exato. São pessoas também. Às vezes esquece, né, que é ser humano, né? O torcedor, ele precisa ter a consciência de que todas as pessoas que hoje estão do Cruzeiro estão pensando grande. Assim, e aí o Ronaldo, que é o nosso principal líder, é o cara que mais motiva e tira todo mundo da zona de conforto para a gente continuar crescendo e assumindo às vezes alguns riscos e continuar evoluindo, fazendo o Cruzeiro evoluir como organização, né? Mas a torcida também sabe, tem consciência do tamanho do buraco, né? Assim, o Cruzeiro ele esteve envolvido num problema que não é fácil resolver, né? O que eu acho que dá para tranquilizar o torcedor é o seguinte: a gente quer montar e a gente vai montar uma equipe que represente bem o torcedor. Uma equipe competitiva, uma equipe que vai brigar, que vai ser agressiva. O próprio Paulo Pesolano vem falando isso, né? Pedro, pra gente fechar, naquela câmera lá, queria que você deixasse um recado aí pro torcedor e porque ele pode confiar que o time será competitivo, será um time forte, um time com bons jogadores na temporada de 2023 para disputar a Série A do Brasileiro. Acho que é importante o torcedor ter a consciência de que a gente está trabalhando muito aí, não só o diretor de futebol, mas existe uma equipe muito ampla, trabalhando muito para o futuro do Cruzeiro. Assim, a gente não vai ficar aqui criando expectativa desmedida, a gente não vai contar mentira, a gente não vai ficar contando história, mas a gente está trabalhando muito para que o Cruzeiro recupere seu lugar de protagonista. Isso leva tempo, isso demanda um pouco de paciência, eu sei que é complicado, mas saibam que todo o nosso esforço é para que não só o clube se torne um clube muito forte, para que a gente nunca mais volte para aquela posição que a gente estava até o ano passado, e que a gente vai respeitar muito o torcedor, mesmo perante a nossa limitação financeira. A gente vai montar uma equipe que orgulhe os torcedores e que os torcedores se sintam bem representados. Boa. Muito bem. Bristão, obrigado. Bora viu? nessa, né? Só lembrar a galera aí que não pôde ver tudo agora. Estamos lá também nos principais agregadores de podcast aí, já cola com a gente. Plataformas de áudio, né? Manda pra todo mundo. Google Podcast, no Spotify. Apple, Spotify, Deezer. Também todas, velho. Então já manda pra galera aí, já salva pra não gastar seu pacote de dados, tô ligado, né? Tá no Wi-Fi. Já salva pra ouvir no ônibus, indo pro trabalho, porque estamos sempre com um convidado bacana aqui. E claro, agradecer ao Pedro aí pela presença, que foi massa demais. É isso, agradecer mais uma vez aqui ao Estúdio Sim, né, pela parceria e essa estrutura maravilhosa aqui. A cada semana um novo convidado. Você que assistiu até agora, muito obrigado aí pela audiência. Às vezes não consegui ler todas as mensagens ali, né? Praticamente impossível, mas li a maioria. As críticas também, os xingamentos, isso tudo faz parte, né? É um chat democrático, mas verdade. muito obrigado aí pela audiência, pela confiança no trabalho. Tamo junto, até a próxima. Vamos que vamos.